Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o full convex. Tem gente que é apaixonada por essa geometria, que jura que é a melhor geometria e tal. O que eu vou falar nesse vídeo é baseado na minha experiência, num pouco que eu sei de teoria, de geometria, de física, mas mais da minha experiência. E deixar bem claro uma coisa. O convexo é melhor ou pior, por exemplo, do que o full flat. Não vamos nem colocar o hollow na brincadeira, vamos colocar o full flat. A resposta é um grande depende. Tá? Aqui vocês estão vendo dois exemplos de duas lâminas que originalmente eram Scand, né? Ou seja, um saber mais curtinho, né? Porque o ângulo é baixo. No caso da Mora e da Baco varia entre 11 e 13 graus, o ângulo do chamado fio Scand. E por que que o full convex ele é um grande depende em termos de habilidade de corte, por exemplo, comparado com o full flat? Porque tudo vai depender do grau de convexidade e a partir de onde você começa. O que isso quer dizer? Por exemplo, se essa lâmina aqui fosse uma full flat e a partir dela eu a transformasse num full convex, o full convex originado teria maior habilidade de corte do que a full flat que deu origem. Tá? Ué, Cabral, mas por quê? Ué, pelo simples fato de que você, para transformar a full flat em full convex, você precisou remover material. Se você remover o material na região do fio e na região do dorso, ela vai ter maior habilidade de corte. Tá? E por outro lado, se eu pegar essa full convex e transformá-la numa full flat, a full flat originada dessa lâmina terá maior habilidade de corte do que ela. Por quê? Pelo simples fato de que eu removi material na região do fio, na região do meio do corpo dela, posso até não remover da espinha, mas dessas duas regiões aqui eu removi, logo ela vai ter maior habilidade de corte. Full flex tem vantagens? Lógico que tem, gente. Por exemplo, ela é muito boa para trabalhar com madeira. Por quê? Como ela não tem paredes retas, no caso do full flat, são taper down, ou seja, as paredes convergem da espinha para o fio, ela tende a engrimpar, a travar na madeira. O full convex, por ter normalmente a região do meio do corpo mais espessa que a região do fio e às vezes mais espessa do que a região da espinha, essa tendência de travar, de engrimpar na madeira é bem menor. Ela é muito boa, por exemplo, para cascar madeira. Tá? E outra coisa, depende de como é esse full convex. Por quê? Se você tem um full convex, imagine que você tem uma barra chata de aço, né? Vamos dizer aí, 3 centímetros de altura na barra por 2 milímetros de espessura. Se eu pegar duas barras iguais e uma eu intencionalmente transformá-la num full flat verdadeiro e a outra intencionalmente eu transformá-la num full convex, a full flat vai ter maior habilidade de corte. Por quê? Porque o taper down, fazendo com que a região do fio seja zerada, vai ser menos espesso, vai ter uma espessura menor e, portanto, vai entrar melhor nos meios a serem cortados do que o convexo. Ah, mas o convexo tem mais material por trás do fio, então dá mais robustez. Não necessariamente, gente. É o que eu falo.
tudo é um grande depende. Por exemplo, originalmente ambas eram scandes, certo? Pois muito bem. Vamos travar o paquímetro a 1 milímetro. Travado. Essa região aqui perto do pomozinho da empunhadura, minha lixadeira não pega, tá? Então vocês vão ver de um lado do outro, vocês têm aqui o desbaste Scandi original, ó. Ele vem até aqui. Vamos ver quanto que o paquímetro travado a 1 milímetro entra no desbaste Scandi original. 2 milímetros, olha lá, ó. 2 milímetros. Vamos ver na Mora Classic, mesma coisa. Quase 2 milímetros, pode contar 2 milímetros, tá? Então, esse é o tanto que o paquímetro travado a 1 milímetro entra no fio Scandi original, tanto da Baco quanto da Mora. Agora vamos ver, depois do desbaste que eu fiz, e eu vou falar como eu fiz esse desbaste, passou a entrar 3 milímetros, olha lá, ó. E aí é 3 milímetros nela toda, ó. Tá? 3 milímetros nela toda. A Baco, a mesma coisa, entra 3 milímetros nela toda, tá? Então, o que acontece aqui? Eu ganhei pelo menos 50% de habilidade de corte em relação ao Scandi original, correto? Mas tem um outro detalhe, gente. Esse Scandi, esse convexo, ele pode ser feito de duas formas. Uma que você imagina um parênteses, tá? Que não force a porção da espinha, ou seja, ela começa a convexar daqui para baixo, tá? Até chegar no fio. Então, esse é um tipo de convexo. Esse tipo de convexo, em que ela vai diminuindo a espessura desde cá de cima até cá na região do fio, é um convexo com menor habilidade de corte do que o convexo que está nessas duas facas. Vai, Cabral, qual o convexo que está nessas duas? O chamado apple seed, ou seja, formato de semente de maçã, em que ela afila na região do fio e afila também na região da espinha. Vocês querem ver uma coisa? Vamos destravar o paquímetro. Espessura na região da espinha. Eu tenho que tirar aqui para olhar. 2,4 milímetros. Espessura aqui. Vamos ver no meio do corpo dela. No meio do corpo dela. 2,7 milímetros. Então, essa região aqui da espinha propriamente dita está menos espessa que a região da metade do corpo. Então, o que acontece? Ela está convexa daqui para baixo, tá? Não tem nenhuma dúvida nisso, ó. Vamos lá. Olha como é que o paquímetro vai abrindo, ó. Chegou até 2 milímetros, tá? Então, ela é convexa daqui para o fio e convexa daqui para a espinha. O que acontece? Quando a lâmina começa a entrar em alguma coisa a ser cortada, esse convexo é mais fino aqui e mais largo aqui no meio. Quando ele passou do meio, ele já não faz tanto atrito mais no meio que está sendo cortado. Por quê? Porque ela diminui a espessura daqui para cá, ou seja, o corte que ela está fazendo é mais largo do que o resto da lâmina que tem que penetrar no meio que está sendo cortado. Então, essa região aqui sofre muito menor atrito. É por isso que esse tipo de convexo, chamado apple seed, ou seja, semente de maçã, onde
ela afila em direção à espinha e afila em direção ao fio, é o melhor dos convexos em termos de habilidade de corte e mantém boa parte da integridade estrutural, da resistência da lâmina, como se fosse um escande. Porque escandes são paredes paralelas. O full convex são paredes inclinadas, né, convexas, que no caso do Apple Seed tendem a diminuir a espessura em relação à espinha e diminuem a espessura em relação ao fio. E tem um outro detalhe também, gente, que contribui ainda mais para, vamos dizer, esse grande depende. Antes de eu convexar o corpo das lâminas, o que eu fiz? Eu dobrei praticamente a região de desbaste do escande original. Então, se ele tinha 11, 13 de ângulo, né, eles passaram para 7, 8, ou seja, eu quase dobrei a habilidade de corte só no fazer o escande, vamos dizer, eu dobrei a largura do escande. Se antes a medida do extremo do fio, a porção cortante do fio, né, a borda extrema do fio, até o ombro do escande, tinha, vamos dizer aí, 4, 5 milímetros, eu passei isso para 8, 9, quase 10 milímetros. Então, eu aumentei a habilidade de corte do escande, e só depois disso é que eu convexei tudo. Então, a minha lâmina convexa originada do escande, ela tem maior habilidade de corte que o escande original. Habilidade essa que é melhorada ainda mais para algumas coisas como madeira, tá? Para cortar madeira, quer seja para splitar, ou seja, dividir madeira ou tirar lasca, tá? Aí já entrando o fator convexo. O fator convexo para isso é melhor do que o fator paralelo ou de retas, no caso do escande, e paralelo no caso do corpo da faca escande. Tá? Então, como vocês podem ver, o convexo não é essa maravilha toda. Tudo depende de como de onde ele se origina e de como ele é feito. Eu, por exemplo, eu diria, essas facas têm maior habilidade. Por exemplo, eu tenho uma faca exatamente igual a essa, só que é full flat. A habilidade de corte dela é imensamente superior a essa, para quase totalidade das coisas. Para, por exemplo, descascar madeira, filetar madeira, essa vai melhor porque o convexo, a madeira é uma fibra rija e pouco compressível, então ela é pouco resiliente. O convexo vai jogando a madeira para fora, o que facilita o serviço do fio. Tá? No caso do full flat, a madeira está basicamente em maior contato com uma porção maior do corpo da lâmina, justamente por ela aumentar gradualmente a espessura. Então a madeira vai sendo splitada, vai sendo empurrada para fora, mas numa porção menor do que com essas facas. Eu diria, por exemplo, que esse tipo de full convex Apple Seed, que é o caso das duas lâminas, ele é muito bom para churrasco. Vai, Cabral, mas o full flat não é... Gente, carne é um material, mesmo assado, mesmo bem passada, ou seja, você errou o ponto, você assou demais a carne. Tá, isso é gosto pessoal, tem quem goste de carne bem assada. Mas a tendência das fibras da carne é cederem, não é ceder e voltar, por exemplo, como uma cebola ou uma batata faria. Tá? A lâmina está passando na cebola, a cebola cede, mas tende a voltar, ela é mais resiliente. Então, por exemplo, um full flat,
Para a cebola, vai melhor do que o convexo. Ah, não, para partir no meio a cebola. Se você for tirar, como é que é o nome dos cortes? Julienne e... Bom, sei lá. Se você for tirar tirinhas da cebola, as duas vão fazer bem, porque como a tira é fina, ela cede para um lado. Então o full flat desce muito bem, desce um pouco melhor, mas essa também desce. Agora, para partir no meio, aí o full convexo já começa a perder para o full flat. Mesma coisa uma maçã, tá? Como o full convex, com a mesma espessura de espinha que um full flat verdadeiro, ele vai tender, se for aquelas maçãs bem crocantes, ele vai tender a splitar a maçã, ou seja, rachar a maçã. No que você está tentando partir, você nitidamente ouve um craquezinho que a maçã está rachando. Ela não está sendo cortada até o fim, porque a maçã é muito resiliente e mais durinha, mais crocante. Quando você vai com full convex, ele mais tende a splitar, a partir a maçã do que cortar. Já o full flat, ele tende a cortar, tá? Tudo dependendo da espessura máxima, tanto do full flat quanto do full convex, tá, gente? Mas como eu disse, é uma lâmina muito boa para churrasco. Aí o suporte do fio é melhor ou pior? É o que eu falei, depende do que originou o convex. Se você, por exemplo, zera a região do fio antes de convexar, eu diria que o suporte que esse fio extremo vai ter é o mesmo num full flat ou num full convex. Por quê? Porque antes de eu fazer o full convex, eu zerei o fio, o flat lá para o fio. E a partir dele eu fiz o full convex. Então, sem deixar, entretanto, por exemplo, o full convex chegar até no fio extremo. Vocês estão vendo aqui, ó, essa aqui é mais claro. Essa faixa que vocês estão vendo é o desbaste de alívio. Ele não é convexo, ele é flat, tá? A lâmina é convexa a partir do ombro dele, talvez um pouquinho para dentro dele, para cá. Por quê? Eu não passei isso aqui depois de uma lixa para convexar tudo. Poderia ser feito? Poderia ser feito, mas o que acontece? O fio extremo aqui está com um microfio de 15 graus. Se eu deitar todo o corpo da lâmina numa lixa com uma borracha, um EVA por baixo, ou um couro bem macio e passar, ele vai convexar ainda mais. Todo o corpo dela, que já é Apple Seed, ele vai retirar um pouco de material do corpo inteiro, mas também dessa região do fio que está, essa porção aqui está flat, tá? Essa porção está flat. Então ele vai tirar material daqui também. Ah, Cabral, então fica melhor, né? Será que fica? Porque o que vai acontecer? Se eu passar o corpo todo numa lixa sobre uma superfície resiliente, EVA, borracha, couro muito macio e tal, ele vai retirar assim um pouquíssimo material desse flat. Só com um micrômetro você vai conseguir perceber que ele não está um flat verdadeiro. Porém, esse microfio que está com 15 graus de flat, ele pode até diminuir um pouquinho a espessura aqui, coisa mínima, é muito difícil até de notar. Mas ele vai criar um novo microfio na borda, convexo, que tem uma espessura maior. Então vai ter... Ah, Carvalho, quanto que isso é maior? Gente, está longe de chegar a 0,1 micro. Não é que 0,1 micro é muita coisa. Estou dizendo maior, tá? Ele não vai chegar, talvez, a 100 nanômetros maior. Mas é maior. Se você tem num flat um microfio de 15 graus com, vamos dizer, 0,8 milímetros, se você convexar tudo com EVA macio e tal,
você vai ter esse mesmo microfio agora na borda extrema com 0,81 microns. Ou seja, você aumentou 100 nanômetros ali. Então, a habilidade de corte diminui um pouquinho. Fica mais robusto, tá? Mas diminui um pouquinho. Então, é por isso que eu falei, tudo é um grande depende. O que mais que elas fazem bem? Por exemplo, esse tipo de convexo aqui, lógico, nós estamos falando de uma lâmina que tem o quê? 2,4 milímetros de espessura máxima na espinha. Isso, 2,4 e 1,9. Nós não estamos falando de full convexo com 4, 5 milímetros de espinha. Mas, por exemplo, essas facas são muito boas para cascar alimento. Laranja, por exemplo, que é uma coisa que todo mundo tem rotina para cascar, maçã, manga, são excelentes para cascar alimento. Por quê? O full convex dá uma ligeira empurrada na casca para fora, sem splitar demais, ou seja, não vai, a borda extrema do fio não vai ter tendência de entrar na porção branca da laranja, né? Que é o carboidrato estrutural dela, pectina. Ou seja, não vai ferir a laranja. O full flat corre um pouco melhor? Corre. Porém, o full flat tem, às vezes, a tendência de ter um arrasto maior, porque a casca tende a ficar em contato com a maior parte da lâmina. No caso do full convex, ela tende a deslocar a casca sem fazer a faca penetrar muito, tá? Ou seja, o risco de ferir é um pouco menor. Então é excelente para você levar para uma chácara, tá? Para um churrasco. Agora, é o ideal para partir batata, partir cenoura, partir cebola? Não, o full flat vai fazer melhor. Sempre lembrando, dependendo de onde originou o full convex. Se você tem uma faca full flat que está partindo batata, você vê que ela tem uma certa resistência. Se você transformar essa faca em full convex, ela vai partir muito mais facilmente a batata, a cenoura, a cebola, tá? Por quê? Você retirou o material. Então, é como eu falei, é tudo um grande depende, tá? Ah, Cabral, e para manutenção? Essa geometria é mais fácil, mais difícil? Gente, eu diria que se for um full convex até na borda extrema, ela dá um pouco mais de trabalho para manutenção. Por quê? Para você fazer o desbaste de alívio, você vai ter que fazer o desbaste de alívio com lixa sobre uma superfície resiliente ou ter muita experiência na afiação para fazer na pedra só jogando o pulso. Dá para fazer, eu faço assim, tá? Nenhuma delas levou lixa, não. A não ser para remover os riscos do desbaste que originou o full convex, tá? Mas assim, é um pouco mais de trabalho ou requer mais técnica para você usar pedra, usar mão livre na pedra, porque aí você tem que jogar o pulso. Ao passo que, se você transformar só a região do fio em flat, por exemplo, o desbaste de alívio, é muito mais fácil. Ah, isso aí não prende na madeira, por exemplo, se eu for explicar? Não, porque a região é muito pequena, gente. E logo acima dela já vem um full convex. Então o full convex tende a splitar a madeira, diminuindo o contato do corpo da lâmina com a madeira, ou seja, a chance dela engrimpar ou travar na madeira é bem menor, tá? Então você pode tranquilamente, numa lâmina full convex, fazer um desbaste de alívio igual esse aqui, que é plano, tá? Full flat, olha lá, ele é plano, tá? E aplicar um microfio. Ah, Cabral, mas eu quero tudo convexado.
ou uso o pulso para fazer o fio, ou uma lixa com uma superfície resiliente embaixo, uma borracha, um EVA e tal, tá? Então, voltando, só para arrematar, full convex, gente, é mais uma questão de gosto. Não é essa maravilha toda que apregou, mas também não é uma porcaria. Igual, desculpe quem gosta, mas para mim o Scandi é uma porcaria, tá? Baixa habilidade de corte. É mais fácil para lidar com madeira. Tá, então você vai morar na Europa, onde as madeiras são mais macias e onde o Scandi vai bem, porque com madeira tropical de maior dureza, esse fio de 11 graus ou 13 graus do Scandi, sinto muito, não aguenta. Tanto é que hoje em dia, dito pelo próprio Erickson, todas as moras vêm com microfio, com exceção das moras para trabalhar madeira na Europa. Tá? Especialistas em trabalhar madeira. Essas são Scandi verdadeiro, ou seja, tem fios que variam entre 11 e 13 graus. Todas as outras têm microfio que pode variar entre 15 até 17,5, 20 graus. Tá? Isso dito pelo próprio Erickson, que hoje em dia não é mais o dono, mas é o garoto propaganda da Amora. A mesma coisa para Baco, tá? Não muda nada. Inclusive essa Baco, Baco era uma marca pertencente ao grupo Sandvik, portanto, usava as mesmas plantas fabris da Amora para fazer a Baco. Tá? Depois que a Sandvik vendeu a Baco, eu não posso afirmar que elas continuaram sendo produzidas nas mesmas plantas fabris da Amora, tá? Mas elas, até a venda da Baco como marca, eram produzidas nas mesmas plantas fabris. Portanto, a qualidade do aço é a mesma da Amora, porque é Sandvik. Então, a qualidade do aço não tem diferença. A qualidade da produção era a mesma, porque eram produzidos nas mesmas plantas. E mudou, então caiu a qualidade? Não necessariamente. Você já tinha o know-how das máquinas. Era só você refazer as máquinas, você tem a mesma qualidade fabril. Tá? Então, é isso, gente. Full convex está mais para gosto pessoal. Tá? É uma lâmina que tem quase a mesma resistência estrutural do Scandi, tá? Porém, se feito a partir de uma lâmina Scandi, tem quase a mesma resistência estrutural e uma habilidade de corte bem maior, dependendo de como você fizer esse full convex. Tá? Então, você preserva a resistência e melhora a habilidade de corte. Tá ok? Era isso por esse vídeo. Um abraço a todos. Bom, só acrescentando no vídeo, eu desliguei, mas liguei em seguida, porque eu não mostrei como é que elas estão cortando. Normalmente o pessoal gosta de ver. E outra diferença pequena entre elas que foi feita de propósito, tá? Se vocês observarem as pontas, essa aqui é mais perfurante e essa aqui foi feita acentuando a curvatura aqui da ponta para quê? Fazer retirada de pele, retirada de couro, seja lá do que for. Então, ambas fazem. Essa aqui faz melhor e com menos risco de perfuração da pele ou do couro. Tá ok? Era só uma complementação. Novamente, um abraço a todos.